Ô Pedro, a gente tá vendo o Cruzeiro se movimentar, vai apresentar já já o Sinisterra. Queria que você falasse da chegada, de como se deu essa negociação. O jogador vai ser apresentado daqui a pouquinho aí na Toca. E eu já emendo com o nome que surgiu ontem do Rian Guilherme, esse volante de 22 anos. Se o Cruzeiro está de fato negociando esse jogador, se é um nome que interessa, existe mesmo uma negociação em torno do Rian Guilherme, que apareceu bem no Fortaleza, passagem pela Europa. O Rian Guilherme está na pauta do Cruzeiro, Pedro? Então vamos primeiramente no Sinisterra, né? Foi uma negociação difícil, uma negociação longa. Foram dias de negociação. Um jogador do tamanho que é o Luiz, é um jogador de seleção colombiana, um jogador atualmente na Premier League. Então mostramos o projeto do Cruzeiro para ele, a possibilidade dele voltar a jogar pela seleção, disputar uma Copa do Mundo, né, que está tão próxima. E a gente está muito feliz de anunciar um jogador tão preterido, um jogador que vários clubes da Europa queriam, um perfil que a gente identificou, um perfil que o Mister Leonardo Jardim pediu, e a gente vai apresentar ele agora às 13 horas, para ele já estar o mais rápido possível à disposição do treinador para engrandecer ainda mais o nosso elenco. E sobre o Rian é um atleta que já está sendo monitorado há mais tempo. Temos negociações avançadas, mas a gente espera finalizar aí até na próxima semana para a gente realizar exames médicos e quem sabe assinar um contrato. É um jovem, é o que eu venho falando há mais tempo, né? Um jovem com potencial de crescimento, uma oportunidade de mercado, e a gente está em fases finais de negociação e esperamos anunciar até na próxima semana. Muito bem, Rian Guilherme, portanto, avançado a negociação com o Cruzeiro. A informação ao vivo com o Pedro Júnior da Toca da Raposa. Lá também está o setorista que acompanha o dia a dia do Cruzeiro na Itatiaia, Emerson Pansieri, para fazer a sua pergunta ao Pedro Júnior. Pansi, boa tarde. Também traga aí o seu questionamento ao vice-presidente do Cruzeiro, homem forte do futebol do Cruzeiro hoje, o Pedro Júnior. Boa tarde, Pansieri. Boa tarde para você, Thiago, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia. Um abraço, Pedro. Prazer estar aqui com você. Eu queria te perguntar ainda sobre o Sinisterra. O que dá para falar sobre essa negociação em termos de valores, né? O que foi desembolsado? Primeiro é um empréstimo, depois uma possibilidade de compra. Como é que foi essa contratação? Você era um prazer te receber aqui na Toca da Raposa. É sempre uma alegria enorme falar com você. O Sinisterra, a negociação é um empréstimo com obrigação de compra, e essa obrigação de compra é em torno de 50% do seu passe junto ao clube inglês, e a gente tem algumas metas a serem cumpridas para ir comprando percentuais durante o seu contrato aqui. Então, de valores a gente não fala muito, né, de valores específicos, porque temos várias metas a ser cumpridas, mas eu posso te dizer que foi uma negociação que o Cruzeiro tem condições financeiras para fazer, um acordo muito vantajoso para o clube inglês, para o jogador. Então a gente está muito feliz com a chegada desse atleta. Ô Pedro Júnior, o Alexandre Simões também está conosco no Rádio Esportes, comentarista aqui do programa, para também fazer um questionamento a você, Pedro. Fala aí, Simões. Ô Pedro, boa tarde, um prazer ter você aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Você falou aí da questão do Sinisterra chegando, dessa questão de valores, olha só. O Cruzeiro já vai para a sua terceira janela de transferências sob a gestão de vocês, né? Foram duas janelas muito ativas, as duas primeiras, e agora mais uma janela de recomposição, né? De tentar trazer peças que possam melhorar esse grupo do Leonardo Jardim, né? E a gente percebe tiros certíssimos, como o Caio Jorge, eu acho que até o Matheus Henrique também, seria, mas teve o problema da lesão, o Christian. A balança comercial é uma coisa muito falada ultimamente, né? O Cruzeiro gastou aí cerca de 300 milhões com essas três janelas, eu acho que até considerando o Sinisterra agora. Pelas sondagens que vocês recebem, e com certeza o Cruzeiro é sondado por seus jogadores, né? E não só os que trouxe, como Caio Jorge e Christian, mas com certeza por Kaique, o Cauã, que é um garoto também que mostra muito potencial, o próprio Jonathan Jesus, Fabrício Bruno. Na balança comercial, entre o que essa gestão da SAF e do Cruzeiro gastou e entre o que esses jogadores que se destacaram muito já valem, pelo que vocês sabem aí de mercado, pode-se dizer que essa balança já é positiva, ô Pedro? Simões, é um prazer falar com você, é um
um estudioso que eu acompanho muito, os seus comentários são sempre muito produtivos, então é um prazer falar com você. Então a gente pode dizer que o balanço sim é positivo, né? A gente recebeu sondagens de vários clubes, por nossos atletas, pela fase que vivemos, né? Pelo potencial que a gente tem, e a gente acredita que essas contratações que fizemos nas outras janelas foram negociações nos valores bem expressivos, mas com potencialização de venda, de lucro numa futura venda. Então a gente tem essa balança hoje bem positiva. A gente dentro desses nomes que você citou, o valor de mercado deles já é outro hoje, né? Desde a parte da aquisição, hoje o que o Caio Jorge hoje tem um valor de mercado, o próprio Christian, o próprio Matheus Henrique. Então a gente tem um balanço bem positivo. Ô Pedro, eu queria falar um pouquinho da relação do Cruzeiro com o Mineirão, né? A torcida do Cruzeiro seguidamente jogando para 40, 50, 60 mil torcedores. Isso vai se repetir amanhã, o jogo diante do Internacional. Daqui a pouquinho teremos o clássico contra o Atlético na Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho de como está essa relação de gestão com o Mineirão. O seu pai, Pedro Lourenço, já falou algumas vezes que não é o melhor contrato de todos os tempos, o melhor dos mundos, mas que tem boa relação. Algo está sendo estudado nesse momento, até sobre aquelas cadeiras também, uma pergunta bem recorrente aqui no chat ao vivo, sobre a retirada das cadeiras, se o Cruzeiro poderia arcar, já que, afinal de contas, para tirar também tem custo, né? Não é só para colocar. E sobre o clássico, né, que vem aí, Copa do Brasil, como é que vocês receberam o sorteio apontando o Atlético pela frente, Pedro? Então, sobre o Mineirão, Thiago, é uma discussão que a gente tem tendo recorrentemente, né? O nosso contrato se encerra agora e no final do ano, e a gente já tem negociações muito avançadas para a renovação. Um contrato que, ao nosso ver hoje, é prejudicial ao clube, mas que o próximo contrato ele vai ser benéfico, porque tanto o Cruzeiro quanto o Mineirão entenderam que precisam ter o Mineirão como palco principal do Cruzeiro. É a nossa casa, a gente não abre mão de jogar no Mineirão. Então a gente tá em negociações bem avançadas e a gente espera até aí no final do mês de outubro a gente finalizar esse contrato para a gente já oficializar isso. E sobre a retirada das cadeiras, né, a detentora do estádio, né, a Minas Arena, então a princípio ela que vai fazer a retirada dessas cadeiras, mas nada impede do Cruzeiro atuar para ter o mais rápido possível, né, o setor solicitado, sem as cadeiras, para a gente dar mais conforto, trazer mais o público para os jogos do Cruzeiro, que é o nosso principal aliado, né? A gente fala que a nossa principal contratação é o torcedor no estádio, é o torcedor enchendo o estádio todo jogo, 50 mil pessoas. Então, para a gente é fundamental essa parceria junto ao Mineirão. E sobre o clássico, a gente recebeu com muita tranquilidade, né? A gente sabia que essa fase da Copa do Brasil, qualquer jogo é muito difícil, é muito complicado. O clássico não deixa de ser um jogo muito, muito difícil, né? Por tudo que envolve, né? Por tudo que se fala em clássico e principalmente numas quartas de final da Copa do Brasil. Mas estamos tranquilos, estamos trabalhando forte para a gente, se Deus quiser, conseguir passar de fase e caminhando dia a dia aí na Copa do Brasil. Pedro, queria abordar com você, é o assunto mais aqui perguntado, abordado também no nosso YouTube, situação do Gabigol, né? As várias informações que o Gabigol poderia deixar o Cruzeiro. Ontem o Gabigol postou, inclusive, nas suas redes sociais, belos gols que ele tem feito nos treinamentos. Aliás, eu sempre faço questão de ressaltar a postura do Gabigol, né? Em momento algum se queixou, em momento algum foi ao microfone reclamar, mas, obviamente, se ele estiver satisfeito sendo reserva do time, aí sim é motivo para ele sair. Como é que tem sido essa relação? O Cruzeiro, você tem falado com o Gabigol? O que o Jardim pensa de aproveitamento para o Gabriel Barbosa, Pedro? Então, Thiago, o Gabriel é um ativo do clube, né? É um jogador muito profissional, né? A gente sabe que qualquer atleta que não está sendo aproveitado, ele tem uma insatisfação mais dele, né? Pessoal, né? Mas que se dedica, é um profissional exemplar, está sempre todos os dias trabalhando duro, trabalhando forte, buscando seu espaço. E o Mister Leonardo Jardim, conhecedor desse profissionalismo do Gabriel, entende também todo o potencial, né, que é o Gabriel, e ele tem buscado seu espaço, tem trabalhado. Então a gente tem uma relação muito próxima, eu, o Gabriel, o Mister Leonardo Jardim,
Então, a nossa relação aqui, não temos crise, não temos nenhum descontentamento de ambas as partes. O Gabriel, pelo contrário, é um profissional exemplar que se dedica e está buscando seu espaço, e a gente acredita que já ele terá suas oportunidades. Boa, Pedro. Alexandre Simões, a sua pergunta. Ô Pedro, o Cruzeiro, ele, num passado recente, ele teve muito problema com a arbitragem, né? Chegou a ser prejudicado em alguns jogos e jogos importantes, né? A gente pode citar, por exemplo, a Copa do Brasil, o jogo contra o CRB no Mineirão, na minha opinião, teve um pênalti no Caio Jorge e o VAR poderia ter chamado. O próprio gol anulado contra o Santos, né? No lance ali do Matheus Pereira com o Zé Rafael, do Santos. Como que está esse processo? Vocês falaram que ia entrar na CBF. Como que é esse processo de reclamação? A CBF dá um retorno, ela assume erro de arbitragem. Como que é esse processo clube-CBF quando se trata de reclamação em relação à arbitragem? Então vamos primeiramente no Sinesterra, né? Foi uma negociação difícil, uma negociação longa. Foram dias de negociação. Um jogador do tamanho que é o Luiz, é um jogador de seleção colombiana, um jogador atualmente na Premier League. Então mostramos o projeto do Cruzeiro para ele, a possibilidade dele voltar a jogar pela seleção, disputar uma Copa do Mundo, né, que está tão próxima. E a gente está muito feliz de anunciar um jogador tão preterido, um jogador que vários clubes da Europa queriam, um perfil que a gente identificou, um perfil que o Mister Leonardo Jardim pediu, e a gente vai apresentar ele agora às 13 horas, para ele já estar o mais rápido possível à disposição do treinador para engrandecer ainda mais o nosso elenco. E sobre o Rian é um atleta que já está sendo monitorado há mais tempo, temos negociações avançadas, mas a gente espera finalizar aí até na próxima semana para a gente realizar exames médicos e quem sabe assinar um contrato. É um jovem, é o que eu venho falando há mais tempo, né? Um jovem com potencial de crescimento, uma oportunidade de mercado, e a gente está em fases finais de negociação e esperamos anunciar até na próxima semana. O Emerson Pansieri, um questionamento ao vice-presidente. Está contigo aí ao vivo na Toca, Pansi. Exatamente. Ô Pedro, deixa eu te perguntar sobre duas situações. A primeira sobre Leonardo Jardim. Surgiu uma informação no jornal Record de Portugal que o Al Jazeera pretende fazer uma proposta oficial ao treinador, ao mister. Essa proposta chegou, essa proposta preocupa. Como que vocês enxergam essa situação? E uma outra, se você me permite, também vindo de lá. Tem interesse no atacante Caio César, jogador que foi do Coritiba? Há alguma possibilidade desse jogador chegar ao Cruzeiro também? Então, vamos falar primeiramente do Leonardo Jardim, né? O Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta, nenhuma oferta pelo treinador e a gente está muito tranquilo, muito convicto na permanência dele. É um treinador de um alto gabarito, um treinador que abraçou o projeto do Cruzeiro, que entendeu como o Cruzeiro vai se posicionar a partir desse momento, dessa nova gestão que vive. Então, um treinador que virou amigo pessoal do meu pai, né, do presidente. E então a gente tem total confiança na permanência dele e isso não nos preocupa. Caio César é um atleta que está sendo monitorado pelo clube. Nós não fizemos nenhuma oferta para o clube, que ele está no clube árabe, mas é um jogador interessante que está sendo monitorado e se for do agrado do mister Leonardo Jardim, a gente vai avançar, mas por enquanto a gente só fez um monitoramento, uma sondagem e nenhuma oferta.